Boa noite, minha querida amiga Verônica. Que bom Boa tê-la aqui. noite. Ah, que Quem bom. diria, hein, minha amiga, que a gente iria se rever depois de tanto tempo Nossa. numa... Uma live com um tema maravilhoso, né? Oh, que Que maravilha, bom. minha amiga. Fico agradecida, agradecida. Oh, minha amiga, foram me sugerir esse tema e eu de antemão já pensei, eu creio que eu tenho uma pessoa muito bacana para poder compartilhar esse tema aqui que vai enriquecer muito. Minha amiga Verônica, a palavra está com você, minha amiga. Quero te ouvir. Tá Racismo, certo. dois pontos. É, vamos lá, pegando boa noite aí, pessoal que está chegando, tá? Eu vou abrir um pouco para pergunta, como é um tema muito polêmico, aí se quem quiser ir perguntando no finalzinho pode perguntar, tá? Então, Perfeito. vamos começar a pegar mais ou menos com o que o Felipe falou, né? O caso que ele estava explicando, aquela pessoa que, o guarda que corre atrás, a pessoa que não deixa entrar porque diz que é empregada, isso está ligado a um preconceito racial, tá? Temos preconceito racial, injúria racial, racismo institucional e racismo estrutural. Vamos ver o que é isso, a gente poder entender como que o racismo está em todos esses segmentos aí, né? O racismo é subdividido. Para a gente poder entender assim, né? A gente vive num mundo onde a gente precisa ter, um mundo platônico, onde você precisa ter o outro, né? Esse outro tem você e o outro. O mal sempre está no outro. Aí esse mal pode ser o racismo, pode ser a homofobia, pode ser, né? Sempre para eu me humanizar, eu vou precisar do colocar o mal no outro, porque o mal está no outro, então eu posso desumanizar o outro e eu ser humanizada. Isso é uma estrutura da sociedade, é um pensamento que permeia a todos, né? Independente que se você aceite ou não, mas é um pensamento que você tem que lutar, tem que refletir para poder se desamarrar disso. O preconceito racial é exatamente isso. Quando eu vejo uma pessoa negra e eu acho que ele não merece aquele cargo porque ele é burro, porque os negros são, né, inferiores, né? A injúria é quando eu xingo, né? Alguém pisou no meu pé, aí é um negro, seu macaco, seu isso, no campo de futebol, né? Isso causa muita revolta, mas isso ainda é uma coisa individual, né? A pessoa que tem aquilo na consciência, ele acha que é inferior e ele vai acabar falando isso em algum momento de raiva, como você colocou. Existe o racismo institucional. O que é isso? Aí que o bicho começa a pegar. Que a gente parte para a coisa da estruturação da sociedade a partir da construção do outro enquanto inimigo. Né? O racismo institucional está na escola, ele está no judiciário, ele está nos lugares de poder e de formação e de punição da sociedade. Está no juiz, está na professora, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, essas instituições vai estar formando, por exemplo, escolher a menina mais bonita da escola, se a escola não tiver uma leitura racial, vai acabar escolhendo sempre a branca, isso é meio normativo, e ninguém vai estranhar por quê? Porque é a norma. Você não estranha, a não ser que você, a partir de seja vítima, no caso o negro, se for homofobia é o caso, né? Aí enquanto vítima ele vai estar, mas enquanto os outros não. Para olhar é normal, né? O juiz que absolve um menino da classe média com maconha e prende o outro que é da favela. Tudo isso é o racismo institucional. O racismo estrutural é a relação de poder, é o que vai... O que é o racismo? Relação de poder que vai organizar toda uma sociedade, quer queira, quer não. A pessoa assim que nasce, ele tem um letramento, o mundo vai ensinar as coisas para ele. Não precisa de um professor falando, não precisa, ele vai aprender por imitação, ele vai estar ali olhando. Tem um teste muito legal de umas crianças de 6, 7 anos, fizeram lá no Estados Unidos, colocaram 2 bonecos, um negro e outro branco. Todas as crianças negras, as crianças brancas, escolheram qual é o mais bonito, qual que você quer? Sempre o bonequinho branco. Por que uma criança? Porque ele já leu. Mesmo que a mãe ensine, a mãe seja racializada, né, ensine, ele vai ler o mundo assim. Né? Ele vai, por associação, ele vai ver, só quem é médico é branco, e aí vai perpetuando o racismo. E o mais importante é a gente entender que
tá em tudo, tá estruturando tudo. A gente, assim, eu não sou racista, tudo bem. Mas a gente está sendo estruturado. Em um momento isso vai aparecer. Tem um caso, que assim, um caso recente que eu queria citar aqui, da criança lá do Recife que caiu do prédio, né, que era empregada doméstica. A mãe branca, a mãe não, a patroa branca, né? Aquele caso chocou, foi um caso horrível mesmo. Mas, de primeiro momento, aquela mulher não tinha um preconceito racial. Ela não chegou assim, sai daqui, seu negrinho, que eu não gosto de negro, não fez isso. Ela, aparentemente, até uma mulher que estava ali, uma empregada negra, que parecia ter uma certa intimidade com ela, né? Tudo muito normal que tem em todos os lares aí, né? Só que essa mulher, no momento que estava na aflição ali do dia a dia, né? A criança chorando, não sei o que, ela tendo que fazer a unha, tendo que fazer... Ela foi, botou o garoto, apertou e mandou o garoto. Mas na cabeça dela, mesmo que ela não saiba, ela acredita que, como ele é um menino negro que mora na favela, ele é safo. Ele pula muro, ele cai, sabe, num instante, e poderia passar em branco. Porque esse menino não poderia ter caído. Mas, infelizmente, o menino caiu e veio a questão racial. Por quê? É estrutural, não que ela tenha cometido, nesse sentido, uma injúria racial, estão massacrando o negro, odeio o negro, vou cuspir o negro, vai embora. Não foi isso. Foi estrutural, que no momento ali de uma crise, veio, esse menino é safo, favelado, né? E isso é muito... Essas sacações... Como se não habilitasse ela a enxergar a fragilidade da criança, né? Uhum. Assim, dentro desse condicionamento do olhar, né? Se fosse possivelmente um filho branco de uma amiga de mesma compatibilidade de status social dela, ela jamais teria deixado o menino ali dentro do elevador. Ela ia entrar junto, ela ia chamar, ela ia entreter. Chamar alguém, Mas, isso. Sem sombra de dúvida, ali houve uma presunção equivocada acerca da criança e acerca da situação, subestimando, né, o potencial de criança, de infantilidade, e superestimando uma suposta capacidade justamente por isso, né? Ele sapo, né? Favela, né? Passa coisa pior, já ouvi a mãe falando e tal, papapá, enfim. E aí foi ali aquela abertura. Eu tenho certeza que qualquer pai e qualquer mãe, e acho até que por isso causou uma comoção assim nacional, perguntando a si mesmo, né? A si mesmo. Essa própria senhora, ela não resistiria à pergunta, mesmo que o seu filho ou a sua filha não tivesse morrido, mas se a sua empregada fizesse a mesma coisa, você ficaria confortável assim? Eu tenho aqui um filho de 4 anos, ele é só mais novinho. Sabe, eu não consigo, assim, eu aqui na minha interação, eu não consigo imaginar. E eu sinceramente, mesmo que não tivesse ocorrido nada, mesmo inclusive que fosse antes desse episódio, eu chamaria a atenção de qualquer um que de repente, se eu ficasse sabendo que isso ocorreu, eu chamaria a atenção da pessoa, disse, olha, pelo amor de Deus, entendeu? Não cogite fazer uma coisa dessa. É uma criança de 5 anos, não tem como. Então, eu concordo em grau, número e gênero, o como que o racismo, ele às vezes não está expresso necessariamente na injúria, na afronta, né? Naquela expressão mais vilipendiada, né? Da fala ou da ação agressiva. E às vezes, muitas pessoas elas vão passar um longo período da vida se pressupondo não ser, mas ao se verem dentro de um dado enquadramento, a espontaneidade que prorrompe, às vezes já expressa aquela ideia, aquela convicção,
e ali fica manifesta uma coisa que o melhor que a pessoa tem a fazer é se conscientizar e tentar buscar mudar aquilo, né? Porque eu sou daqueles que dizem que tudo o que se manifesta é luz, e só na luz a gente pode tratar, né? Isso pode... a gente ter consciência que a gente está num país que a primeira coisa que tem que acreditar é que a gente vive num país racista assim, que as estatísticas mostram isso toda hora. Por exemplo, nas maternidades, racismo institucional. Nas maternidades foi feita uma pesquisa muito bonita, que a maioria das mulheres negras, na hora de parir, não recebia anestésico. Pariam a frio, né? Como o pessoal fala. Tem enfermeiras, parteiras, doutoras, não sei o que, muita gente pesquisando essa área. E foram vendo que a maioria eram mulheres negras. Que não recebiam essa né? Foram vendo, é pobre, não sei o que. Claro que entra o branco pobre, mas o branco pobre é sua minoria, né? Acaba tendo ali a coisa Aí, o que estava no inconsciente desses médicos? Você pergunta ao médico, não sei o que, eles nem sabem. Mas acredita que a mulher negra é mais forte, aguenta, né? É empregada doméstica, é isso, ela tem o físico mais forte. Tudo isso é chamado do imaginário popular. Algo que... isso é muito importante a gente entender. O imaginário popular faz com que a gente acredite em coisas que vá desumanizar o outro. Para que a gente possa... para que a gente possa se achar melhor, que é um esquema que está aí. E cabe tá pensando nisso diariamente, que a gente pensando nessas questões, não, peraí, será que na hora que eu falei mais rápido, com mais raiva com aquela menina ali da portaria, será que eu não fui racista? Não foi não, isso aqui. É isso, tá analisando isso. É interessante isso que você disse, Verônica, porque esse pressuposto, né? Existe um pressuposto, a mulher negra aguenta mais do que a mulher branca. De modo que quando passa na mídia uma mulher branca sofrendo, a comoção coletiva é muito mais intensa. Muito maior. É muito maior do que quando uma mulher negra. Uhum. E tanto quanto também quando uma mulher negra é apontada como a vilã da história, a comoção no sentido da animosidade é muito maior do que quando é com a mulher branca, no caso. Por conta desses pressupostos que já estão instalados, né, como crenças, né, e que influenciam a percepção e, consequentemente, moldam as expressões emocionais. Né? Exatamente. As pessoas falam assim, a raça não existe. Não existe. Realmente foi pesquisado que a raça é a raça humana biologicamente. Isso aí, né, aquelas teorias antigas que fortaleciam o racismo, né? Lambroso, lá, né? Aquela coisa toda, aquilo caiu em desuso. Mas só que assim, a gente não é só razão. Existe uma construção cultural do negro, existe uma construção cultural do índio, e também existe uma construção cultural do branco. Né? Assim como o negro tem um berço civilizatório, o negro tem, e traz essas características, o branco também. Tem uma pesquisadora muito interessante, que ela estuda a branquitude, uma psicóloga lá de São Paulo. Ela escreveu um livro Branco, Encardido e Branquíssimo, que ela tenta racializar o branco. E quando ela começa a fazer isso, houve um estranhamento. Não, branco... Por quê? Porque o branco é colocado como centro, como universal. O que ele sabe, o que ele é enquanto humano, é universal. Então não precisa ser raça. Porque ele é a referência, ele é o centro. Né? Aí na pesquisa dela, ela vai desde pessoas que têm terras, que herdaram, fazendeiro, até a população de rua. E dentro dessa coisa, sempre o branco vai levando vantagens. Né? O que chamou a atenção foi na população de rua. Aí ela perguntou qual a vantagem de um para o outro. Era na hora de ir para o banheiro, tomar banho, fazer xixi no shopping. O mendigo branco sempre conseguiu, o preto não.
quer dizer, desde a classe mais alta à classe mais baixa, ser branco tem vantagem sim. Não significa que o branco é mais... Não, esquece isso, gente. Estou falando de vantagens sociais na leitura do outro. Vai ter vantagem sim. Um branco mal vestido num dado local, ele tem a propensão de ser... de não ser tão maltratado do que um negro mal vestido num local. Né? Esse tipo de equação aí é notório. Né? Notório no modo como a gente equaliza as coisas. E, minha amiga, aquilo que eu estava dizendo no início da generalização é o tipo de operação que nos confere a presunção de termos o poder de definir a realidade, mas que opera dentro da gente por uma categoria de hipersimplificação e que acabam tomando determinadas características para definir o todo. Né? Para definir eu sou daqueles, assim, por exemplo, isso até a gente já conversava, eu lembro que eu já conversei e compartilhei isso com você, quando eu falo acerca daquele princípio, que para mim é um princípio universal de vida, proferido por Jesus, quando ele diz: pelos frutos os conhecereis. É difícil você estruturar um olhar que te permita construir uma concepção, primeiro, processual, uma construção processual, e que já não sentencie de imediato, sobretudo a nível emocional, a pessoa com quem você está lidando. E você poder permitir o tempo que se faça necessário para que aquela pessoa expresse a sua própria espontaneidade e naquilo você possa desenvolver uma concepção. O que eu estou dizendo aqui é tão bonito que as pessoas vão falar vão achar que eu estou recitando poema. Mas não, pelo incrível que pareça, eu não estou. Eu estou falando algo que, em tese, seria factível para todo aquele que entendesse a importância, porque a grande verdade é que a gente chama uma coisa de difícil até que aquilo vire um hábito. E como nós não estamos habituados a ter esse tipo de olhar na definição das pessoas ao nosso redor, então a gente rotula como difícil e prefere manter a abordagem das generalizações. Só que enquanto a gente ficar nessa abordagem da lei do menor esforço e que, sem sombra de dúvida, nos coloca nos trilhos do caminho psicologicamente mais confortável, afinal de contas, nós temos 1001 preocupações para ter que ficar drenando a nossa energia, e eu vou ficar aqui querendo treinar o meu olhar para ter um olhar mais diferenciado. Mas enquanto a gente, de fato, não pensar nesse cerne, minha amiga, a gente vai estar, de alguma forma, produzindo conceitos equivocados e de maneira prévia e podendo cometer erros escrachados, né? Escrachados. Exatamente. Perigosíssimas, né? De doer o coração determinadas situações que você vê de pessoas que passaram esses dias agora. Eu não vou saber citar o nome, mas teve lá um jovenzinho negro que passou 40 dias dentro da prisão até chegar à conclusão de que foi equivocado a prisão dele. Então, esse tipo, né, de situação e que ele já parte até de uma conjuntura social onde pobreza ficou associado com a cor da pele, tanto quanto a riqueza ficou associada com a cor da pele. E essa operação de análise simplória, né, e generalizante acaba levando a gente
seja de maneira hostil e direta, ou seja de maneira desproposital e indireta, mas a gente está sempre criando descompensações nessa balança, né? No trato com exatamente. as pessoas. Né? Eu montaria um projeto, deixa o outro ser o outro antes de você. Nossa! Urgente! Vou fazer só um passeio aqui, já que você falou da área judicial, do presídio também, né? Como estrutura tudo, assim, a escola, presídio, hospitais, tudo tá, psiquiatria, tudo tá entremeado com o racismo. Para poder abrir para perguntar, senão o pessoal não vai conseguir perguntar. No sistema judiciário, você tem a maior população carcerária, negros, isso tanto aqui quanto nos Estados Unidos, onde vocês têm uma guerra à droga, que é uma coisa racional para você justificar. A guerra à droga, a coisa mais fácil que seria é pegar os grandes, né? Os grandes são quem? São os brancos. Aí você acha que a guerra às drogas vai ser chegar ao fim, a uma conclusão, indo aonde? Nos meninos. Só que você já construiu um inimigo externo, a televisão, tudo vai construindo esse inimigo, mas uma das coisas mais tristes, eu conheço a associação de mães que perderam filhos para o Estado, é o que elas falam, ter que provar que o filho não era bandido. Ela não pode viver o luto dela sossegado, porque morreu na favela, é preto, é bandido, ninguém quer ouvir. E elas entram em desespero, muitas delas morrem de depressão. Elas se juntam, é um trabalho muito bonito, para que uma tenha coragem, porque a grande maioria morre em depressão, ficam hipertensa, enfim, né? Falando tudo isso, o estrago que o racismo faz, muito além de chamar outro de macaco, vai além disso. Ele causa estragos violentos, sabe? Violentos. É verdade. Porque é como se te sentenciasse diante do olhar público e você não tiver, e você fosse uma voz que clama no deserto, né? Uma voz sufocada, inexpressiva e que não consegue dizer a verdade do que você carrega do lado de dentro. Acho até que aqui cabe uma mensagem, né, de consolo e de apoio para essas mãezinhas e para essas pessoas. Porque, minha amiga, eu acho que nessas horas a espiritualidade é que faz toda a diferença. Nossa, com certeza. Você tem que se bastar no fato de que aquele que tudo vê, viu e sabe. Viu e sabe. Tem que ser, senão... É atordoante. É atordoante. É algo da ordem de uma aflição. É segurar um rojão violento, você dispor de uma verdade acerca da situação, mas por um preconceito estrutural e permeado na mentalidade coletiva, você ser taxado por uma coisa completamente distante do que foi a sua realidade. É triste. Exatamente. Muito, muito. É triste. Então, gente, quem quiser fazer pergunta aí, pode lançar pergunta. Está aberto aqui. Está aberto, então, o fórum. Eu vi que foram tendo alguns comentáriozinhos. Então vai vendo aí para mim. Do pessoal aqui, teve aqui, o pessoal aqui tá gostando aqui bastante da presença da minha amiga Verônica. Mas, gente boa, que bom! É a hora de vocês trazerem aqui, podem ser desde perguntas até depoimentos, comentários. Situações que vocês queiram compartilhar aqui, que a gente conversa. Eu tenho aqui já a Edna, né, dizendo espiritualidade tem que estar presente sempre. Edna, dependendo de determinados encurralamentos, existe uma tendência natural, né, da nossa psique de buscar o consolo das nossas aflições
na compreensão e no acolhimento do olhar do outro. Agora pensa quando disso você é privado, quando você é impedido de ter acesso a essa compreensão. E toda a situação faz passar você com uma marginalidade que não perfaz a devida realidade do que você sabe do que foi verdade. E então você sofre uma carga de olhar, de intenção, de hostilidade. E hoje a gente, né, com essas redes sociais, é uma coisa triste, né? Porque você vê, né, essas figurinhas, às vezes, que fazem determinadas coisas e são vilipendiadas pela mídia, vai todo mundo na rede social e olha, é de assassino para baixo. Você vai morrer, porque tua mãe tem câncer. É uma vibração de ódio horroroso que, de fato, minha amiga Edna, se a pessoa não tiver ali um estacão da espiritualidade firmado, algo que permita transcender essa presente ordem de coisas, essas vivências, elas são um rolo compressor. Elas são, elas quase impedem de uma pessoa saudavelmente constatar o equívoco que ela cometeu, se rever e se melhorar, né? Porque às vezes o retorno é tão desproporcional que os malefícios eles sobrepujam, né, um lastro que aquela pessoa teria para poder se rever e se auto-melhorar, né? Portanto, eu creio que a espiritualidade nesse termo ela ajuda bastante muito também a balança, né? A equilibrar a balança. A espiritualidade, e isso aqui que nós estamos fazendo, né, minha amiga Verônica? Com certeza. É conversar, é trazer esse tema e incitando as pessoas a pensarem sobre isso, né? Através a pensarem sobre isso. Através de uma análise, né? Parar mesmo, né? Viver quando você tem plena consciência. Eu não acho chato, né? Mas é isso, é esse caminho, é um caminho sem volta. Se você quer que não ser homofóbico, racista e tantas outras coisas, né? É isso, é uma análise diária, abrir uma porta e analisar. Não é chato, é gostoso. Mas a nossa mente fica até mais vigilante, que você começa a ver, traz clareza, né? É bacana. É bacana. E Verônica, até no início da sua fala, você trouxe um ponto que eu até procurei não te interromper para não atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas foi um ponto muito interessante, onde você falou que dentro de um aspecto básico do relacionamento interpessoal, o outro é que é sempre o mal. Eu sou sempre o bonzinho da história, né? E falando dessa nossa propensão, seria interessante a gente pensar também o modo como, pela via do racismo, se extravasam muitas coisas não resolvidas dentro da gente. Também. Existe muita autoestima relativizada, muito complexo de rejeição e de inferioridade não resolvido, e que, por vezes, tem numa suscetibilidade criada pela própria cultura, no modo como ela estigmatiza um determinado segmento de pessoas, e a pessoa vê nesse nicho a oportunidade de ela tentar reequilibrar a sua autoconfiança inferiorizando o outro, né? Inferiorizando o outro, né? Portanto, de uma certa forma, nós estamos falando de uma coisa muito crônica e que, direta ou indiretamente, por exemplo, qualquer um aqui, às vezes, até na qualidade de brasileiro,
seja branco ou seja negro, dependendo de para qual país você vá, você será tratado na qualidade de estrangeiro e, de uma certa forma, também sofrerá certas formas de discriminação. A discriminação, elas são portas de entradas de suscetibilidades existentes na cultura e que, no nosso caso aqui, já dizia Eduardo Galeano, né, no seu livro Veias Abertas da América Latina, apontando o modo como a época da escravidão, o modo como a pessoa negra era tratada aqui desde os primórdios, o período de colonialização, né? de doutrinamento ali das pessoas, e foi criando essas estratificações sociais. Exatamente. Embora muita coisa já tenha sido desanuviada, né? Mas na mentalidade coletiva, isso permanece. Densa, né, desse material, né, dessa experiência e dessa vivência. Agora, pegando o gancho aí que você falou, agora eu lembrei de uma questão. Essa questão da herança da escravidão tem a ver com o nosso... Por que a maioria do pobre é negro? Porque o Estado nunca repôs o que fez. Os estrangeiros brancos que vieram para o Brasil, alemão, italiano, eles ganharam cota. Né? Eles ganharam terra, ganharam trabalho, eles não começaram do nada. Eles vieram, teve uma pequena cota, a partir dali. Benefício, eu falo cota para as pessoas poderem entender. Que é política pública isso. Né? Beneficiar grupos frágeis. Aí os brancos vieram, os negros continuaram na rua, perderam vaga de emprego nas indústrias que estavam começando. Daí você tem... a escolarização é só a partir de 1960 e pouco que o negro consegue acesso à escola. Você tem todo um histórico do Estado que não permitiu que o negro tivesse ascensão social. Né? Outra coisa, por que negro faz racismo um com o outro? Ter consciência racial é um processo de conscientização. A pele negra, ele pode sentir, mas saber, muitas vezes ele transforma em capitão do mato, porque ele não tem conscientização da sua própria história, quem ele é, o que era a África, quem eram os avós. A mídia não mostra para ele que assim, a avó dele benzadeira, a avó dele agricultor, que veio... Não mostra o quão lindo é essa cultura. As pessoas têm vergonha dessa cultura. Abrir mão disso... Não se racializa, não entende, não tem uma conscientização daquilo, da produção, historicamente, por que ele está ali, não entende. Ser negro é um processo de conscientização diária, entendendo, né, que a partir daí você consegue verificar, não é só a pele que vai garantir, que, entendeu? Isso aí às vezes causa muita confusão também. Ok, bacana, não, bacana mesmo. Não, e até eu acho que o tempo... ele vai se apertar. Tá curtinho. Você trouxe uma fala que você me despertou. Eu queria pelo menos te ouvir um pouquinho, nem que seja 1 ou 2 minutos mesmo. Embora você já deu uma esboçada aí na situação, até quando você citou esse capitão do mato, me lembrou a tragédia desse representante que está lá, foi constituído pelo Bolsonaro à frente aí da casa, né? A Fundação Palmares. A Fundação Palmares. Minha amiga, o que você acha dele? O que então, você acha dessa realidade? Então, ele infelizmente é um cara que nega a realidade, né? Não tem como, você tem pesquisas profundas, isso que a gente tem que entender. Falar de negritude é falar de pesquisadores, pessoas que deu a vida. Estados Unidos tem pesquisa, Brasil tem pesquisadores negros maravilhosos dentro da universidade, produzindo livro, sabe? Se pudesse falar uma série deles que eu falava. E esse cara, assim, como você falou, é um cara que tem mágoa interna. Como todo governo do presidente, ele inconscientemente, ele traçou todo mundo com mágoa. São pessoas com mágoa, com pessoas que projetam, que precisam do outro, precisa destruir o índio, precisa destruir tudo. Não existe um objeto. Eles querem, ele fez uma junção, e esse cara é um cara que não tem consciência racial. O pai dele é um ativista, o pai dele falou, eu me envergonho. Conhecido no movimento negro, entendeu? A maioria dos caras que o Bolsonaro escolhe, se você vê o histórico, eles se revoltam com o pai.
o pai é professor universitário, eu não gosto, da educação era assim. Aí você vê que tem um histórico, entendeu? Só falando esse resumo, né? Entendi, que é um cara frustrado. Entendi. Minha amiga, você, pelo menos para mim, já explicou tudo. Para mim, eu não sabia desse detalhe, mas eu veria Freud dizendo, meneando a cabeça. Assim, entendeu? Tá tudo explicado, minha amiga. Eu entendi. Minha amiga Verônica. Tá terminando. Contagem regressiva. Aqui Isso! Ai, tanta gente linda que eu tô vendo. Agora que eu tô vendo passar, eu tava concentrada. Edna, Érica, obrigada aí, meus amores. E gente que eu não tô conseguindo ver, que eu tava aqui concentrada. A Rejane mandou aqui uma palavra aqui, ó. Tá todo mundo aqui feliz, aqui torcendo, aqui de boa. Gente, eu quero agradecer, Verônica, eu vou te agradecer, minha amiga, viu? Pela sua presença. Ai. Muito obrigado. Obrigado pela sua contribuição de coração, minha amiga. E espero termos uma oportunidade, obviamente, depois que passar essa história toda, para tomar um bom café. Tá ótimo. Também quero agradecer muito, fiquei muito feliz, tá? Adorei. Tá certo, um beijo. Beijo a todo mundo que tava aí na live. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.